Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e para a aula de hoje eu escolhi um modelo em ponto ilhós muito fácil, bonito, delicado e o melhor de tudo, muito gostoso de você bordar. Então vai ser uma aula muito especial, tenho certeza que todas vão amar esse modelo. Eu vou utilizar aqui duas tonalidades de linha, uma para fazer o ponto ilhós e outra para fazer os detalhes das folhinhas. Então aqui você pode escolher a cor do seu ilhós conforme o seu gosto, pode fazer de apenas uma cor, pode fazer mesclado, pode fazer com mais de uma cor, então a combinação é você que vai escolher de acordo com o seu gosto e também com a combinação que você quer fazer com a sua toalha ou pano de prato. Então aqui estou utilizando a linha Cleia 1000, a 6085 e a 5203. Então, duas cores bem alegres que vão dar um toque especial aqui no trabalho. O nosso desenho, ele tem 36 pontos de altura. Então, é um tamanho que você pode bordar tanto em barras de toalha quanto em panos de prato. Pode usar esse passo a passo para bordar direto no barrado da toalha, ou pode fazer uma amostra utilizando o tecido Etamine. Aqui eu vou utilizar um tecido com 12 centímetros de altura por 28 de largura. Então, você pode escolher bordar a amostra ou bordar direto no barrado da toalha ou pano de prato, que o passo a passo que nós vamos fazer é o mesmo para os dois. Você encontra o centro, tanto na altura quanto na largura, e vai encontrar o furo do centro. Agora eu vou começar fazendo um ponto ilhós. Então, aqui utilizando 25 centímetros de linha, eu vou sair com a minha linha de baixo para cima, naquele furo que eu marquei. Vou aproximar bem. Nós vamos começar fazendo o ilhós comum, que a gente já está acostumado, mas para quem está assistindo a aula pela primeira vez e ainda não conhece o ponto ilhós, você deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Conta 3 furos para baixo, contando esse que você está. Volta para o mesmo furo. Agora você conta 3 em diagonal. E sempre volta para o mesmo furo. Esse furo que você está voltando, ele vai ser o centro do seu ponto ilhosa. Então, você sempre volta para esse mesmo furo que ele vai ser o centro do nosso ponto. Agora, 3 furos para a direita. 3 furos em diagonal, 3 para cima, vai fazer uma volta completa. Agora 3 em diagonal, então sempre voltando no mesmo furo do centro, 3 para a esquerda. Agora 3 na outra diagonal. Depois que você encerrou a volta completa, fazendo esses pontos principais, você vai preencher esse espaço que ficou entre um fio e o outro. Então, entre um fio e o outro, ó, você fica com esse espaço. É só você sair nesse espaço e voltar para o centro. Entre um fio e o outro, ó, você tem esse furo entre um e outro. Então, você entra nele, volta para o centro. Agora, na outra direção. Entre um fio e o outro. Agora também você vai fazer a volta completa. Então, o seu desenho vai ficar todo preenchido. Só fazer a volta também, a volta completa, preenchendo os pontos que ficaram faltando. Bom, ponto bem fácil de você fazer, ponto simples. Você utiliza muito os trabalhos e ele deixa os seus trabalhos bem delicados. Esse é o ponto ilhós. O arremate dele é feito passando a linha por baixo dos pontos bordados. Então, é só você passar a linha por baixo, ó. Não pode passar para o lado direito. Você somente passa por baixo dos fios que você bordou. Quando chegar nesse fio, tá vendo que ele ficou torto e ficou um espaço aqui em branco? Ó, você passa por baixo desse fio. Só puxar para o centro. Isso aqui é um detalhe, só para você deixar o seu avesso um pouco mais bonito. Aí faz uma volta completa. Corta depois próximo.
e depois vai fazer a mesma coisa com o arremate de início. Faz uma volta completa também por baixo dos pontos bordados. E agora que terminamos o ponto ilhosa, nós vamos fazer o detalhe das folhinhas nesse ponto. Agora, utilizando a linha verde, estou utilizando 40 centímetros de linha. Eu vou iniciar a partir da ponta da diagonal de baixo. Do mesmo jeito, você vai deixar um pedacinho atrás para fazer o arremate depois. Pode deixar não precisa deixar um pedaço muito grande. E agora você vai contar 3 furos em diagonal. Então, a partir desse que você está. Volta para o mesmo lugar. Agora você vai entrar na mesma reta, um furo acima. Volta para o mesmo lugar. Agora, na mesma reta, você vai sair naquela ponta, um furo para a sua esquerda. E agora você vai fazer somente a marcação, sem sair com a sua agulha. No terceiro furo do lado direito, só faz uma marcação. Porque agora do lado avesso, você vai passar a sua linha por baixo dos pontos ilhós, até ficar próximo àquele ponto que você marcou, o terceiro furo. E agora pro lado direito, você já sai direto nele. Então, você vai fazer essa passagem somente para o seu avesso ele ficar mais organizado. Para não ficar uma linha passando por cima da outra, ficar um avesso feio. Então, aqui, saindo no terceiro furo, você conta 3 furos em linha reta. Volta para o mesmo lugar. Um furo para baixo. E um furo para cima. Agora você vai fazer a marcação na diagonal. De novo, vai para o avesso, passa por baixo do terceiro fio que você acabou de bordar primeiro, e depois sai próximo à marcação que você fez. Ó, quando você entra por baixo do terceiro fio, ó, você fica com o seu avesso mais organizado. E depois entra no furo aqui da diagonal. Agora, a contagem é sempre a mesma. Primeiro, você faz uma linha de 3 furos, sempre na direção do fio que você marcou. Então, como esse é um fio em diagonal, você conta 3 furos em diagonal. Volta para o mesmo lugar. Agora, você faz um furo de um lado, volta para o mesmo lugar, um furo para o outro lado. Agora, você marca o terceiro fio. De novo, vai para o lado avesso, passa por baixo dos fios, até chegar próximo ao terceiro, onde você vai fazer o próximo ponto. Volta para o lado direito. Ó, como você está com a linha para cima, então a sua contagem para cima também, são 3 furos. E depois que você faz esse primeiro ponto, um furo para um lado, depois um furo para o outro. Então, aqui é um ponto que não tem muito segredo. Eu vou fazer a volta completa para vocês, para quem está iniciando, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, para não se perder e conseguir também fazer o trabalho. Terminou esse ponto, agora vamos para a diagonal. De novo, ó, vai para o avesso, passa por baixo do terceiro fio, chega próximo, ó, como seu avesso, ó, ele fica bem organizado, ele fica bem parecido com o lado direito. Entra na diagonal. Como está na diagonal, você conta 3 em diagonal primeiro, volta para o mesmo lugar, um furo ao lado de um lado e um furo ao lado do outro. Agora marca já, ó, o terceiro fio. Passa por baixo do ponto em diagonal e sai próximo aqui ao terceiro fio. Volta para o lado direito. O fio da esquerda reto, então você conta também 3 furos para a esquerda em linha reta. Faz agora um furo ao lado, um para o outro.
faz a marcação agora da diagonal. É só para a hora que você virar para o lado avesso, você saber a direção que você tem que chegar. Então, passe por baixo do terceiro fio, seu ponto ficar mais parecido possível com o lado direito. Ó. Quando você passa por baixo do terceiro fio, ó, ele fica aparecendo a folhinha do lado que você bordou do lado direito. Entre em diagonal, olha como o seu avesso fica organizado. Volta para o lado direito. Então, esse é um ponto que você sempre vai fazendo. Lado avesso, lado direito. Seu trabalho fica mais bonito. Conta 3 furos em diagonal. Volta para o mesmo lugar. Faz um furo para um lado. Um para o outro. E agora é o último ponto. Ó. Marca o terceiro fio. Passa por baixo do ponto em diagonal. Chega próximo ao furo aqui do terceiro fio. Ó, e agora vamos fazer a última folhinha. Linha reta para baixo, conta 3 furos em linha reta para baixo. Faz um furo de um lado, um do outro. Ó, está pronto aqui as nossas folhinhas. Então, olha que desenho bonito que você tem, ó. É diferente, delicado. Para fazer o arremate, ele é feito da mesma maneira do ponto ilhós. Você vai fazer passando as linhas por baixo do ponto ilhós. Você começa, como você fez essa linha reta, você começa fazendo ponto ó, por baixo do terceiro fio. E quando você passar por baixo dele, ó, você vai fechar essa última linha que você bordou também, para todas as folhinhas ó, ficarem iguais. Então, é só você passar primeiro por baixo do fio que você está com a sua folhinha. Se está na folhinha da diagonal, passa por baixo do fio da diagonal. E depois, ó, vai fazer uma volta completa. Igual o ponto ilhós. E depois, com a linha de início, você vai fazer a mesma coisa. Ó, como você já está aqui no ponto da diagonal, também é só passar por baixo do ponto em diagonal, fazer uma volta completa por baixo e cortar próximo. Assim que você terminar as folhinhas, nós vamos começar a segunda parte do nosso bordado. Então, agora nós vamos fazer um triângulo em ponto ilhós, contornando esse ponto que a gente fez. Para fazer esse ponto, você vai fazer a contagem a partir da ponta da folhinha de baixo. Agora você vai contar 11 furos, contando esse que você está como 1, você vai contar 11 furos para baixo. Vai sair de baixo para cima. E agora nós vamos fazer mais um ponto ilhós. Você vai contar agora 3 furos para baixo. Esse terceiro furo, ele vai ser o centro do ponto ilhós. Então, agora, você vai fazer a mesma contagem. Você vai fazer 1, 2, 3 em diagonal. Volta para o centro. 3 em linha reta. Volta para o centro. Vai fazer a volta completa, igual a gente acabou de fazer o ponto. 3 de um lado, de outro, nas diagonais, fazer a volta completa e depois voltar preenchendo aqui esses espaços que ficaram faltando. Assim que você fizer a volta completa, você fez o último ponto, voltou para o centro, nosso desenho vai subir para o lado esquerdo. Então, você vai sair na ponta em diagonal do lado de onde você vai fazer o próximo ponto ilhós. Então, como eu vou subir para o lado esquerdo, então eu saio na ponta em diagonal, na ponta mais alta do lado esquerdo. Agora, você vai contar, esse passo a passo agora, você vai repetir em todos os pontos que você for fazer. Então, sempre sai aqui na ponta mais alta da esquerda. A partir dessa ponta, ela é a primeira, você conta 3 furos. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. Então, o terceiro furo que você contou é o centro. Então, ó, fiz o primeiro ponto e já contei 3 furos para baixo para fazer a outra linha. Depois, ó, 3 em diagonal, ó, volta para o centro.
E do mesmo jeito, o mesmo passo a passo que você fez, faz a volta completa fazendo os pontos principais, ó, diagonal e linha reta, e depois preenche os espaços que ficaram faltando. Terminando o ponto, sai o fio na ponta mais alta da diagonal. E você vai fazer uma reta aqui e você vai subir fazendo 5 pontos ilhós. Assim que você terminar o 5º ponto ilhós, nós vamos começar a subir agora para a direita. Então, você vai sair no ponto em diagonal mais alto para a direita, na direção onde eu vou continuar fazendo o desenho. Quando a sua linha acabar, é só fazer o arremate passando a linha por baixo dos seus bordados, como a gente já fez aqui no ponto ilhós do centro. Começa uma nova linha, deixa o pedaço de linha atrás para fazer o arremate, do mesmo jeito. É só você sair, ó, no ponto em diagonal, do lado onde você vai fazer o bordado. Contagem é a mesma. Como estamos no ponto em diagonal, conta 3 em diagonal primeiro. O terceiro furo é o furo do centro. Então, agora é só você fazer a volta completa. Conta sempre 3, sempre uma linha reta, uma diagonal. Do mesmo jeito, você vai fazer aqui a volta completa. Terminou esse ponto, sai no ponto em diagonal, na direção onde você vai continuar fazendo. E também, contando esse como 1, agora você vai fazer um total de 5 pontos. E assim que você terminar o 5º ponto, agora nós vamos de novo mudar de direção. Nós vamos começar a descer para o lado direito. Então, você vai pegar a diagonal de baixo do lado direito. E de novo, a contagem é a mesma. Conta 3 em diagonal. E agora começa a fazer o ponto ilhós. O terceiro furo é o furo do centro. E agora você faz a volta completa. De novo, esse aqui é o primeiro. Você vai descer 5 pontos ilhós. Terminando aqui o 5º ponto, agora nós vamos começar a descer para fechar o nosso triângulo. Então, você vai descer na diagonal de baixo para a esquerda. Na diagonal conta os 3 furos. O terceiro é o centro do ilhós. Agora também é só fazer a volta completa. Esse primeiro, ele já é o primeiro ponto que você vai contar. Esse da ponta você já conta também. Então, você já tem 2 ilhós prontos. Você só precisa fazer mais 3 para completar aqui a carreira de 5. Então, o terceiro ponto que você bordar agora vai unir com aquele ponto ilhós do início. E assim que você fizer a volta completa, você vai ter esse resultado. Então, só com essa parte do nosso bordado, ó, você já tem um desenho bem bonito, delicado para você usar em seus trabalhos. Agora nós vamos fazer as folhinhas nesses pontos ilhós que a gente acabou de bordar. Aqui estou utilizando 30 centímetros de linha só, porque eu não quero trabalhar com um pedaço muito grande de linha. Só que eu vou conseguir fazer apenas 3 folhinhas, então você pode pegar um pedaço de linha maior se você quiser fazer mais folhas. Você pode escolher qualquer intervalo entre um ilhós e outro. Você vai escolher aqui o mesmo furo onde você encontrou os 2 pontos da diagonal. Então, no mesmo furo, vai sair de baixo para cima. Do mesmo jeito, vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer depois o arremate. E agora você vai fazer a contagem de 3 furos em diagonal. Conta 3 furos, volta para o mesmo lugar. É aquele mesmo ponto que a gente fez no desenho do centro. Então, agora, um furo para o lado, volta para o centro, um furo para o outro, volta para o centro. E agora a gente vai fazer o outro lado. Então, agora, contando esse que você está voltando a linha, você conta 1, 2, 3. Do mesmo jeito, ó, volta para o centro, faz um furo para um lado, volta para o centro. Agora vai fazer um furo para o outro. Então, ó, sempre voltando para o centro. Depois que você fez as 3 pontas, você vai começar a fazer a outra folhinha no outro intervalo, ó, entre os próximos 2 ilhós. Então, agora, primeiro, você tem que fazer aquela passagem de linha por baixo do ponto.
passa por baixo aqui da linha verde, vai chegar no ilhós, passa por baixo do ponto ilhós, até você fazer a volta e chegar com a sua linha próxima à diagonal onde você vai fazer o próximo ponto. Então, só para sua linha ficar escondida embaixo do ponto ilhós. E agora de novo a mesma contagem. 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar. 3 para um lado, volta para o mesmo lugar. 3 para o outro. Terminou um lado, agora nós vamos fazer o outro lado. Então, de novo, 3, volta sempre para o mesmo lugar, depois um furo de um lado, um furo do outro. Você vai fazer isso, ó, em toda a carreira. Quando você chegar no canto, você vai fazer a folhinha naquele intervalo também, ó, entre um ilhós e o outro. Então, primeiro, vai passar por baixo do fio verde, ó, pode passar por baixo de um só. Isso aqui é só para sua linha verde, ó, ela ficar presa junto com as outras linhas e não ficar uma linha passada reta. Então, você passa por baixo do ponto verde só para unir essa linha junto com as outras verdes. E depois você já passa por baixo do ponto ilhosa. E vai fazendo a volta até você chegar naquele intervalo entre um ponto ilhosa e o outro. E a contagem é a mesma. Você vai contar a partir desse 3 em diagonal. Então, aqui não tem como você errar, porque a contagem em diagonal é sempre a mesma. Um de um lado, um do outro. O seu desenho muda de direção, mas como você sempre vai encontrar o ponto que une um ilhós com o outro, então sempre você vai fazer a contagem em diagonal e sempre já vai ficar certa a posição da sua folha. Então, não precisa se preocupar, ó, que quando você contar, você está nesse ponto, contou 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar, a sua folhinha já fica na posição certa. Então, fiz aqui os 3, aqui vai unir uma folhinha com a outra quando for o canto. Então, você vai fazer um furo para o lado e um furo para o outro, do mesmo jeito. Vai mudar a posição da folhinha e vai unir. Quando for o canto, vai unir. Depois sai no intervalo entre as outras, do mesmo jeito, ó, sempre a mesma contagem. O arremate também feito da mesma maneira, passa por baixo do ponto verde. Ou você pode escolher, você pode fazer o arremate em um ponto ou no outro. Passa por baixo do verde e faz o arremate aqui, passando por baixo dos pontos, igual o arremate do ilhós. É só passar por baixo aqui dos pontos bordados, do mesmo jeito também que a gente já fez o ponto do centro. Faz uma volta completa para ele ficar bem forte aqui o seu arremate. Corta depois próximo. Arremate de início feito da mesma maneira, passa por baixo do verde, só para ficar unida aqui a linha, e depois dá uma volta completa no ponto ilhós. E também você vai fazer agora esse passo a passo em todo o encontro entre um ilhós e o outro, até fazer aqui a volta completa do seu desenho e preencher com todas as folhas. E assim que você terminar de bordar as folhinhas à volta completa, você vai ter esse resultado. Olha que modelo mais bonito, delicado que você vai ter para utilizar em seus trabalhos. Depois que você fez esse desenho no centro do seu barrado, você vai repetir esse desenho em todo o comprimento. Você vai escolher o mesmo furo do último ponto ilhós. Vai deixar o pedacinho atrás para fazer o arremate. Esse ponto aqui da ponta, ele é o primeiro. Agora você vai seguir a contagem daqueles 5 pontos que a gente fez. Então, como você está na diagonal, você conta na diagonal. Então, 1, 2, 3. Esse terceiro é o centro do próximo ponto. Então, agora é só você fazer, ó, o ponto ilhós.
Então, também, acho que já deu para entender aqui, ó, onde é o centro do ponto. É só fazer a volta completa do mesmo jeito que você já fez no primeiro desenho. Esse é o segundo ponto. Então, aqui o do canto é o primeiro, aqui é o segundo, você vai descer 5 pontos, chegando na parte de baixo, ó, igual aqui no outro desenho. Vou diminuir um pouco, para vocês visualizarem. Esse que eu estou fazendo é a mesma repetição da ponta. Esse da ponta é o mesmo desse. O que eu estou fazendo é esse segundo. Então, agora eu vou descer 5, chegando no quinto ponto, sobe 5, ó, você vai fazer o contorno inteiro. Esse último ponto que você vai fazer, ele vai unir com a parte de cima desse ponto ilhosa. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Terminou um triângulo, escolhe de novo a ponta do ponto ilhós, ele é o primeiro, conta 5, faz a volta completa até unir com a outra ponta dele. Terminou todo um lado, só seguir o outro ponto, escolhe uma das pontas, faz o ponto ilhós também 5 dos 4 cantos, até você encontrar com o outro lado desse mesmo ponto. E assim que você terminar de fazer a volta completa, você vai ter esse resultado. Depois que você fizer o barrado completo com esses triângulos, você vai só completar fazendo o ilhoso centro. Então, é só você fazer uma reta, ó, a partir do terceiro fio do ilhoso da ponta, vai fazer uma linha reta, que vai unir com o terceiro fio do ilhoso lá do alto. Então, você faz a reta e encontra o furo que une a reta do terceiro fio do alto com o terceiro fio da lateral. Esse furo que você encontrou, ele vai ser o centro do ilhós. Então, também você vai fazer o passo a passo seguindo a mesma contagem que a gente já está fazendo. Então, aqui é o centro, você conta os 3 furos, volta para o centro, conta os 3 em diagonal, volta para o centro. E o passo a passo é o mesmo, agora vocês já bordaram bastante esse ponto. Vai fazer a volta completa. Também fazendo isso em todos os triângulos. Depois que você fizer esse ponto em todos os triângulos, é só você completar agora todos os espaços com as folhinhas. Então, vai fazer as folhinhas do ilhoso centro e também essas que ficam entre um ilhoso e outro. Eu vou mostrar o passo a passo mais uma vez de como fazer as folhinhas, porque quando você fizer as folhinhas aqui nas duas diagonais, no encontro entre o triângulo e outro, você vai ter aqui um resultado visual diferente. Então, para ninguém ficar na dúvida, deixa eu mostrar junto com vocês o passo a passo, porque é só o visual que muda, a maneira de bordar é a mesma. Então, só para ninguém ficar em dúvida achando que essa parte é feita de uma maneira diferente. Entra no espaço entre um ilhoso e outro, conta os 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar, do mesmo jeito que a gente fez no outro triângulo. Entra um furinho do outro lado, ó, sempre voltando para o mesmo lugar. Agora o outro lado, ó, conta os 3 em diagonal, volta para o mesmo lugar, faz um lado, depois o outro. Agora a gente vai fazer a mesma flor no outro intervalo, ó, entre um ilhoso e outro. Então, para isso, do lado avesso, você vai passar primeiro por baixo do fio verde e depois por baixo do ponto ilhós. Até você chegar com a sua linha próxima a outra diagonal, onde tem a união entre um ilhós e outro. E agora sim nós vamos fazer aquele ilhós que faz a união entre um triângulo e outro. Então, como eu falei, a maneira de fazer é a mesma. Você está nesse furo, conta os 3
em diagonal, volta para o mesmo lugar, um para o lado, agora para o outro lado, agora conta os 3 em diagonal, ó, você já vai unir com a outra folha. Então é só esse detalhe que algumas pessoas podem confundir na hora de visualizar, mas a contagem é a mesma, ó, um furo para um lado. Agora, a partir da ponta em diagonal, um furo para um lado, um furo para o outro. Agora, você vai fazer o intervalo entre os próximos 2 ilhós. Então, de novo, ó, vai para o lado avesso, passa por baixo do fio verde, passa por baixo do ilhós, até você chegar próximo ao outro ponto. De novo, é só contar em diagonal. A direção da folhinha vai mudar, mas só que quando você conta os 3 em diagonal, você já sai no lugar certo para fazer a folhinha. Então, aqui você não precisa se preocupar com a direção. Então, contei 3 em diagonal, um para o lado. Então, aqui, ó, já encontro com a folhinha de baixo, um diagonal, um furo para o outro lado da diagonal. Então, contei diagonal, um furo para um lado, um furo para o outro. Agora é só contar 3 na outra direção. Do mesmo jeito, ó, volta para o mesmo lugar, um furo ao lado, volta para o mesmo lugar, um para o outro lado. Então, ó, ó o resultado que você vai ter em toda união entre um triângulo e outro, ó, você vai ter esse resultado, que também traz um efeito visual para o nosso trabalho bem legal, bem diferente. Então, de novo, ó, vai para o avesso, passa por baixo do verde, por baixo do ilhós, até você fazer a volta e de novo chegar onde tem a união de um ilhós com o outro. Aqui você volta a bordar a folha simples, onde não tem a união de uma folha com a outra, igual na ponta. Então, é só fazer aqui o diagonal, fazer os 2 furos do lado, faz agora o outro lado. E também vai fazer esse desenho em todos os triângulos, fazendo esse desenho da lateral, fazendo o ilhós do centro. E a gente já fez o passo a passo, então todo mundo já bordou esse primeiro. Quem não lembrar, é só voltar o vídeo ao início, quando eu ensinei a fazer o ponto ilhós do centro, e já ensinei a fazer também as folhinhas. Então, aí você vai ter esse resultado. Então, você tem a folhinha, o ilhós do centro, que tem esse efeito, e você tem a união de um triângulo com o outro, que tem também esse resultado diferente. Então, agora é só você completar com as folhas todos os ilhós que você bordou, fazendo as folhinhas e todo o seu barrado. Assim que você terminar de bordar todos os triângulos e preencher com as folhinhas, você vai ter esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, delicado. E o melhor de tudo é que ele é muito fácil de você bordar. Então, é um trabalho que, além de ficar muito lindo, ele é gostoso de bordar, é um desenho fácil. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar bordar esse modelo. Eu espero que tenham gostado. Nossa aula de hoje, uma amostra ponto ilhós para barrados de toalha ou panos de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo com as amigas. Convide as amigas a virem participar das aulas aqui com a gente, para elas também bordarem os modelos junto com a gente, ou aprenderem também a bordar. Se você tem amigas que querem começar a aprender a bordar agora, convide elas a participar aqui do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Toda semana tem uma aula nova, técnicas diferentes. Então, acredito que vocês vão gostar e vão conseguir fazer trabalhos lindos. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês no próximo sábado.